Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa HVA na TV. É o seu programa de todos os sábados, feito com muito carinho para você que é dono de pet. Fique ligado que está no ar o HVA na TV. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação. Exames laboratoriais. Exames de imagem. Teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Hoje o programa vai responder uma dúvida da dona Sofia, que quer saber o que é sarna e se o animal dela pode estar ou não com sarna. E a gente convidou aqui a doutora Letícia para estar com a gente respondendo essa pergunta e esclarecendo esse assunto para a dona Sofia. Doutora, muito obrigada por estar com a gente aqui para responder essa dúvida aí da dona Sofia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez no programa. Doutora, o que é sarna? Então, a sarna é a irritação dermatológica que é causada pelos ácaros, né, que são ali parasitas, micro-organismos que parasitam a pele dos cães e dos gatos. Entre eles nós temos os mais famosos, né, que é o Demodex canis nos cães, e nos gatos o Notroedes caetis. Doutora, esses parasitas eles causam o quê? Basicamente, quando o pet pega, como é que ele pega? Então, o cão e o gato, eles podem pegar por infestação, né? Você tem ali um cãozinho que tá com sarna, ele pode passar para outro cão, se ele tiver ali o contato. E também tem a parte de que esses parasitas, eles são ácaros naturais dos animais. Então, quando ocorre ali talvez uma baixa de imunidade, eles podem se infestar e aparecer, por eles já serem ali parasitas naturais da pele. Esses ácaros, eles causam uma irritação muito grande na pele do animal, devido ali à proliferação, à reprodução deles, né? Então vai causar aquela grande vermelhidão, aquele inchaço, pode ter formação de placas, pode haver formação de uma piodermite, por favorecer ali a formação de pus, né, o acúmulo bacteriano. Então, a sarna ela pode ter várias apresentações. Pode ser desde ali daquela irritação local até evoluir para um acúmulo bacteriano que vai causar placas e pus, enfim. Como fica uma pele? Fica só vermelha quando o pet tá? Então, depende da evolução da sarna, como eu falei, né? Sendo ali aquela sarna inicial, que vai começar com uma vermelhidão, com uma coceira, ela pode evoluir para outros quadros devido até à forçação mecânica ali da coceira da unha do animal em contato com a lesão. Como a unha do animal é suja, possui ali já aquela flora bacteriana, pode acarretar a um animal ter uma evolução dessa sarna. E aí pode ter outras apresentações, que fica aquela pele feia, né? Que começa ali a alopecia, que é a queda dos pelos excessiva. Então junta ali com aquela inflamação que vai ser causada. Então vai causar ali, é feio esteticamente e é muito doloroso também para o animal. Bom, a apresentação da sarna, ela é variada, né? Porque a gente tem a sarna inicial, que é quando começa ali a infestação dos ácaros no animal, até a sarna mais elevada. Na sarna inicial, o animal vai começar ali com aquela irritação local na pele, né? Aí vai começar uma vermelhidão, um inchaço, e nesse momento ele vai ter a resposta que é a coceira, né? Que é o prurido, que a gente chama. Então, nesse momento que ele vai levar a unha para coçar
aquela lesão, ele vai acarretar em uma disseminação bacteriana no local, devido à unha do animal ser repleta de uma flora bacteriana ali, né? Então, se você não trata a sarna nesse início, ela vai se proliferando até começar a ter uma infestação bacteriana, uma inflamação local, uma piodermite, formação de pus, placas, crostas, uma alopecia, que é aquela queda de pelo ali generalizada. Então a pele do seu animal vai ficar extremamente irritada, vai ficar feia, vai ficar dolorida, porque o seu animal vai estar toda hora ali coçando aquela lesão e ferindo ainda mais e levando mais bactérias. Enfim, a sarna ela pode ser um problema muito sério no seu estágio avançado, porque fica ali uma situação mais difícil de ser tratada e também uma lesão muito mais feia. Doutora, ela pode ser muito confundida com problemas de fungos? Com certeza, porque na verdade, quando a gente está lidando com o ácaro, que ele leva, né, a coceira, a gente tem o ácaro, mas também, a partir disso, a gente pode ter uma porta de entrada de bactérias e também uma porta de entrada de fungos. Então, a gente vai lidar com piodermites, com dermatofitoses, com dermatites, tudo junto ali, e a causa inicial foram os ácaros. Doutora, o que pode levar um paciente a ter sarna? Bom, a sarna ela é uma infestação, né? Então, animais de vida livre, animais que têm contato com outros animais em grande quantidade, animais que têm acesso à rua, esses animais vão estar mais predispostos a se infestarem. Porque grandes comunidades de cães e gatos, elas vão acarrear essas doenças entre eles. Então, além disso, um animal também que tem uma imunidade baixa pode apresentar esses ácaros, porque são micro-organismos naturais da pele do cão e do gato. Em quantidades menores, todo cão e gato vão apresentar esses micro-organismos, mas essa infestação pode aumentar quando o animal tem uma queda de imunidade, porque eles são também micro-organismos oportunistas ali. Então, por serem também daquela classe dos fungos, né, a umidade, a falta de higienização naqueles animais podem também acarretar numa maior proliferação. Doutora, como a gente pode em casa identificar se de repente o pet está ali com um processo inicial de sarna? Bom, ou até avançado, né, doutora? Exatamente. Você vai observar ali as alterações dermatológicas do seu animal e comportamentais também. Então, aquela coceira que não passa, hábito de se coçar em todo canto da casa, parar de fazer as atividades, parar de brincar, parar de comer para se coçar, é porque ele está ali com uma coceira intensa. Se esfregar em móveis, em quinas de móveis, é ali a forma dele de cessar aquele incômodo que está muito pertinente, né? Então, você observou essa coceira intensa, alopecia, que é a queda de pelos também, formação de placas, de crostas, alteração de cor do seu animal. Você observa ali que o seu animal está com aquela pele escura, ou então aquela pele avermelhada demais, aquela pele grossa, né, que já é a formação das crostas. Então, todas essas alterações podem ser sugestivas da sarna. E o que fazer nesse exato momento? Nesse exato momento, você deve encaminhar o seu animal ao hospital veterinário para que possam ser feitos os corretos exames para identificar qual é o tipo de sarna do seu animal, qual é a alteração dermatológica que ele está apresentando. Doutora, só o banho pode resolver o problema da sarna? Bom, muitos tutores querem sempre só essa solução, né? Que para eles a solução mais simples e rápida é dar o banho que vai resolver. Mas não é assim, porque a sarna, ela tem ali suas complicações, né? Que é a inflamação, que é a infestação bacteriana. Então, a terapia medicamentosa vai ter que ser instituída pelo médico veterinário que avaliou o seu animal. Só ele vai saber fazer corretamente ali o tratamento, porque não adianta você dar o banho e depois dizer que não está melhorando nada, porque muitas das vezes o medicamento precisa estar ali acompanhando para cessar as outras alterações que vieram decorrentes da sarna. E a sarna pode ser transmitida, doutora, para o tutor? Pode. Tem a sarna que é a zoonótica, né?
Então, assim como também tem um tipo de carrapato que pode ser passado, a sarna também é uma zoonose. Você pode estar ali também apresentando as mesmas alterações do seu animal porque ele passou para você. Doutora, qual a dica a senhora deixa para o nosso telespectador que está do outro lado assistindo aí? Bom, a dica mais importante é sempre levar ao hospital veterinário quando você identificar alterações dermatológicas na pele do seu animal. Nunca automedicar, porque muitas das vezes a automedicação nas doenças dermatológicas levam a outras complicações, que são complicações endócrinas devido a excesso de medicação, excesso de medicamento. Então, sempre leve ao hospital veterinário, porque às vezes a coceira passa porque você automedicou, mas você está levando o seu animal a desenvolver outras complicações. Sempre muito importante você ter acompanhamento veterinário para você conseguir cessar a sarna do seu animal. É isso, pessoal. Vocês aprenderam aí. Obrigada pela pergunta da dona Sofia, que mandou para o nosso programa. A doutora respondendo sobre sarna, como tratar, o que fazer no momento que o seu pet está aí com esse problema. E você que tem uma dúvida, é só mandar para o programa que a doutora vai estar com a gente aqui respondendo, para que você possa tratar melhor o seu pet e ele ter uma melhor qualidade de vida, né, doutora? A gente vai para o nosso intervalinho e daqui a pouco a gente volta com mais novidade para você. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação. Exames laboratoriais. Exames de imagem. Teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Hoje nós estamos aqui com o João Marcos, que é estudante de biologia, né, João? Isso. Muito obrigada por estar com a gente aqui no programa HVA na TV, para falar de um assunto importante, que é reações alérgicas dos pets com alguns produtos. João, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade, principalmente de estar representando o IFPA Campus Abaetetuba, né, que é o lugar onde eu venho executando meus estudos. E obrigado pela essa oportunidade. Vamos tentar aí deixar o mais claro possível esse assunto para os nossos telespectadores. João, me fala um pouco dessas reações que os nossos pets podem ter em casa. Grande parte dos animais podem sofrer com certas reações alérgicas, desde traumas neurológicos até respiratórios, hepáticos, digestórios também, né, digestivos.
por causa de certas substâncias que estão presentes no nosso dia a dia que a gente acaba que não dá tanta atenção e podem vir a causar esses danos aos nossos animais. João, quais são esses produtos que a gente comumente tem em casa, né? E que podem estar trazendo danos para o nosso pet sem a gente estar percebendo? Perfeito. Existem muitos compostos, como por exemplo, algumas substâncias químicas como a amônia, que está presente em alguns limpadores de vidro, limpa-alumínios, a água sanitária, que é muito comum nas nossas casas, outros produtos que podem vir a apresentar formol na sua composição. Todos esses produtos eles são tóxicos para cães e gatos. Existem algumas espécies, inclusive, que podem ter problemas além dos quais eu já citei, né, respiratórios, entre outros. Podem apresentar dermatites e outros problemas de pele, até perda de pelos, que pode vir a prejudicar ainda mais o seu animal, né? E esses produtos, essas substâncias químicas, elas estão presentes em vários produtos de limpeza, como eu já citei, desinfetantes e dentre outros. João, existe outros, além desses produtos que a gente comum tem em casa, e claro, muitos não conseguem abrir mão, porque faz parte da higiene da casa. Existem outros também que podem estar trazendo danos para o nosso pet dentro de casa? Sim, na verdade, hoje em dia se tornou um certo tipo de costume ter difusores de ar dentro da nossa casa. Esses difusores de ar, em geral, eles se utilizam de óleos essenciais que são concentrados de extratos de plantas, dentre outros, que podem ocasionar esses problemas também. Existem óleos essenciais que, devido à sua alta concentração e, além da alta concentração, possuem substâncias que são tóxicas para os nossos pets e podem vir a causar problemas também. Esses óleos essenciais, em grande parte, eles são provenientes de plantas, que também são um outro tópico que a gente tem que estar sempre atento dentro da nossa casa. Essas plantas, João, que você acabou de mencionar e falar, né, que os óleos essenciais, eles vêm dessas plantas que são prejudiciais. Que plantas são essas que a gente está falando? Bom, existem algumas espécies de plantas ornamentais, por exemplo, que são muito comuns nas nossas casas, e plantas ornamentais que são colocadas, são comumente utilizadas em vasos baixos. Essas plantas, elas liberam algumas substâncias que podem ser tóxicas, inclusive para nós, né, seres humanos, mas que para os cães e gatos acaba sendo bem prejudicial, e aí pode vir a desencadear diversos problemas, desde edemas até problemas respiratórios, próprios problemas hepáticos. É muito comum. Existem algumas espécies, como por exemplo a costela de Adão, que é muito comum nas casas por serem plantas bonitas, né, e fazem o seu papel de enriquecer aquele ambiente. Não necessariamente ele precisa ingerir. Quais plantas o pet só pelo aroma pode ter prejuízo? É muito comum, na verdade, algumas plantas das famílias das aráceas, como eu já citei, a costela de Adão, também tem os filodendros, das famílias das aráceas e das ericáceas, que possuem flores. Essas plantas que possuem flores, em geral, elas possuem uma produção de pólen, né, que é o método de reprodução dessas plantas. Portanto, essas substâncias, como já citadas, elas podem vir a causar certos problemas aos nossos pets. E é isso, você viu o João está falando aqui, explicando pra gente sobre esses riscos dos produtos em casa, os produtos de limpeza, pra gente ter muito cuidado. E aí também aos aromas que a gente... aquela plantinha cheirosa ali, imagina que é inofensivo pro pet. E ali que pode estar um risco também muito grande. Exatamente. Que você acabou de falar até mesmo dos riscos de problemas neurológicos, né? O doutor não entende que o animal dele está se comportando estranho, que não comeu nada, ele não viu comer nada. E que pode estar associado ali ao aroma de uma planta, né, João? Exatamente. Então, antes da gente adotar esse pet, é muito importante a gente tomar esses conhecimentos
e fazer uma boa pesquisa sobre se você já tiver uma planta ornamental na sua casa ou se você utiliza algum tipo de produto com certa frequência. É muito interessante estar procurando entender sobre o composto daquele produto, ou até mesmo existe muito sobre o histórico daquela raça de animal, as coisas que ela pode vir a ser sensível. Então é interessante você estar sempre pesquisando e tomando a melhor decisão, né, para que o seu pet tenha uma boa qualidade de vida dentro da sua casa, que é isso que a gente espera, né? E sempre que você notar algum certo tipo de problema com o seu cão, mas ele parece saudável, ele não se alimenta, ele pode estar com algum desconforto, pode ser sim por causa de algum desses compostos, né, dessas substâncias que a gente utiliza no nosso dia a dia, pode ser sim por causa de uma planta que está ali na sua casa, que poderia, né, não estar. Sempre importante também posicionar, se você, né, é uma pessoa que é amante das plantas, sempre importante posicionar em locais na sua casa onde os seus animais não fiquem tão expostos àquela planta, para não haver nenhum risco de contaminação, nem nada do tipo. João, fala pra gente uma orientação, o que você diz para esses tutores sobre esses cuidados? Tem um animal também que é muito sensível, que é muito comum e é uma raça muito preferida, que é o Shih Tzu. Isso. E ele tem autossensibilidade ali a qualquer tipo de problemas. Isso. Principalmente de pele. Isso. É muito interessante a gente saber que os cães e gatos, eles têm um olfato completamente diferente do nosso, certo? Então, o que pra gente às vezes parece ser algo inofensivo, para eles pode ser, né, algo bem expressivo naquela determinada raça. Então, a gente sempre recomenda que, da feita que percebeu alguma coisa estranha, seu cachorro ele passou a espirrar muito, está muito quieto, que procure a ajuda de um veterinário o quanto antes. Mais uma vez, evitar deixar esses animais muito perto de certas plantas, por mais que você não conheça. Isso é possível, esse tipo de contaminação é possível acontecer até quando você vai passear com seu animal. Então, sempre evitar ficar muito perto de certas plantas para não ter nenhum tipo de complicação para aquele animal. Você que tem um pet em casa, tome cuidado com o produto de limpeza. Até pra gente, às vezes, tem produto de limpeza que já é forte. Você imagina passar num ambiente onde é fechado. Imagina pro pet que já anda sentindo o cheiro no piso, no chão. Então tem que ter muito cuidado com essas plantas, para que você amanhã não tenha uma intercorrência, uma emergência aí, por conta de um problema que não vai saber nem explicar na hora de chegar lá pro veterinário, porque não sabe se é um problema de limpeza, se é a planta que está ali na casa. Então é bom ter esse conhecimento, essa informação. E o João está aqui para explicar para a gente um pouquinho. É estudante, mas está aqui, tem todo esse conhecimento para falar um pouco sobre esse assunto. João, muito obrigado por ter participado com a gente do programa. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, por estar aqui representando também o Instituto Federal do Pará, né, que foi o local onde eu finalizei os meus estudos, né, e é um local de grandes oportunidades. Eu, inclusive, convido a todas essa nova geração aí, né, que pretende buscar algo relacionado aos animais e tem essa paixão em si, né, e, né, como a gente falou aqui, gosta também desse mundo das plantas, que o IFPA ele é um local de acolhimento, ele é um local que tem uma estrutura muito boa. Como um querido professor nosso costuma dizer, nós somos o curso de biologia que reina soberano do Baixo Tocantins. Então, eu convido a todos que, se quiserem, né, conhecer um pouco mais, que entrem nas redes sociais dos nossos cursos, dos nossos laboratórios, como o LAFBio, como o LABEM, o IFPA, que possam estar conhecendo e dar uma chance para o nosso curso, que tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.
HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação, exames laboratoriais, exames de imagem, teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860, bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Hoje nós vamos falar um assunto muito legal, que é sobre a rotina clínica e os exames laboratoriais com a doutora Cristina. Hoje a doutora está aqui com a gente no programa HVA na TV para falar sobre esta importância de consultar com a rotina, na rotina clínica do paciente, fazer os exames. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar com a gente aqui no programa para tirar dúvida dos nossos telespectadores que estão nos assistindo agora e vão aprender um pouquinho mais sobre essa importância da consulta e dos exames. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Cristina, sou médica veterinária, trabalho na rotina clínica, trabalho aqui no HVA e no Saúde Pet, em Cametá. E é um prazer estar aqui, falar sobre esse assunto importante. Doutora, hoje nós vamos falar sobre a importância da consulta e junto com a consulta esses exames, que é tão importante. Que o médico veterinário aí, ele precisa ter uma noção ali dos parâmetros fisiológicos desse paciente com quem ele está lidando. Fale um pouco mais pra gente sobre essa importância de consultar e acompanhá-lo já com os exames. Pra gente, médico veterinário, é de suma importância ter um conhecimento geral daquele paciente. Então não é somente a consulta clínica, é o hemograma, o bioquímico, exames laboratoriais. Então é um conjunto de fatores que a gente precisa saber daquele animal. Então o exame físico do animal é importante muito, né? Lá a gente vai ver os parâmetros e tudo mais. Mas é através dos exames laboratoriais e exames de rotina que a gente vai ver o que realmente está acontecendo no organismo daquele animal. Doutora, a gente vê muitas vezes a pessoa, ela quer fazer tipo a consulta. Eu quero só a consulta. Ela tem uma noção ali, uma ideia talvez, de que na consulta o médico ele vai fechar aquele diagnóstico só na consulta sem precisar desses exames. A consulta ela é um exame físico, mas fale um pouco pra gente aqui, que os nossos telespectadores precisam saber que não é só o exame físico. Para os tutores que estão aí assistindo, não é tão simples, né? Por exemplo, o animal ele está prostrado, ele está com dificuldade respiratória, ele está com as mucosas alteradas, né, do olho, da boca. A gente consegue ter uma base do que possa ser,
Mas é o exame, é o hemograma, é o bioquímico, por exemplo, que vai nos mostrar o que de fato está acontecendo. Está acontecendo uma diminuição dos leucócitos, está acontecendo uma diminuição das plaquetas, e aí a gente já vai associar com outras coisas da rotina, justamente para ter esse diagnóstico preciso. Doutora, quando é identificada essas alterações aqui no parâmetro dos exames, do hemograma, por exemplo, aqui ele vai te dar uma noção do que pode estar acontecendo, mas mesmo assim, apenas com um hemograma ou com um bioquímico, você não consegue só fechar ali totalmente um diagnóstico. Exatamente, isso é verdade, a gente vê constantemente na rotina isso acontecendo. Na sua grande maioria, nós médicos veterinários, a gente consegue entender, diagnosticar e tudo mais. Mas tem aqueles casos que, por mais que a gente faça o hemograma bioquímico, exame laboratorial, os testes, a gente não consegue chegar numa solução. E esses casos, eles são difíceis, né? Requer um trabalho do médico veterinário e requer a paciência do tutor. Porque pode demorar para vir esse diagnóstico? Pode. E aí a gente vai ter que complementar com outras coisas. E essa importância da clínica e de uma consulta, uma rotina, sem ter que esperar aí o animal primeiro adoecer para depois vir, é muito importante também para um diagnóstico ali de uma doença que está camuflada, está escondida, né? Isso. A gente prega bastante isso no HVA, né? A gente sempre fala, traga o seu animal antes que ele piore, né? Porque fica até ruim para nós resolvermos o problema dele. Então, traga para a gente fazer. O seu animal não está apresentando nada, mas traga para fazer uma consulta de rotina para a gente ver se ele realmente está bem. Porque o que acontece? Às vezes os animais eles estão com algumas alterações, mas eles não apresentam sintomas. E nessa rotina clínica a gente consegue observar antes de eles terem uma piora significativa. Que é um dos maiores problemas que a gente mais encontra na veterinária, é que o animal, quando ele já chega pra gente, ele já chega num quadro de piora para tentar resolver. E, consequentemente, claro, é um paciente que você não conhece o histórico dele, já solicitar exame, causando às vezes muitos estresses nos tutores, incompreensão de que há necessidade de solicitar esses exames, não só os laboratoriais, como os testes, também as imagens, né, que são super importantes. Diagnóstico, raio-x, imagem de ultrassom, sim. Doutora, quais os prognósticos, diagnósticos que a gente pode ter usando apenas os parâmetros do hemograma para a gente poder identificar um problema comum de saúde? Olha, uma coisa que é muito comum nos animais é a anemia, né? Então, a anemia que pode ser causada por diversos fatores, mas o animal que tem uma anemia lá no hemograma tem uma alteração significativa das plaquetas, uma diminuição das plaquetas, uma diminuição das células vermelhas, que são eritrócitos. Mas, por exemplo, a gente geralmente não usa somente hemograma e bioquímico. Então, por exemplo, a parvovirose, né, um vírus que afeta muitos animais aí. Quando a parvovirose acomete os cães, esses cães eles têm uma característica muito certa de que pode ser a parvovirose. Por exemplo, animais que têm gastroenterite, que é a diarreia com sangue, né, popularmente conhecida, é muito característico da parvovirose. E no exame, no hemograma, no bioquímico, tem alterações que coincidem com essas alterações físicas, mais o teste de parvovirose que a gente faz. Então a gente associa outro, por exemplo, a leptospirose, a leishmaniose. Então tem alterações que nós médicos veterinários, quando a gente observa, a gente já tem uma base, a gente já tem uma suspeita certa do que possa ser. Então são doenças que geralmente são entre aspas, fáceis de identificar nas alterações de hemograma e bioquímico. Porém, não é um diagnóstico definitivo, né? Isso. Doutora, caso um paciente esteja com leptospirose, só com o exame do hemograma a gente consegue identificar o hemograma e o bioquímico? Não, como eu falei, são complementares. A gente faz, nesse caso, a sorologia, um teste, a gente vai ver outros meios para diagnosticar. Então, geralmente, a gente vai para a sorologia, para a gente
descartar se é ou não. E a leishmaniose, doutora, também? A sorologia, o teste rápido também. Aqui a gente tem vários testes rápidos. Tem um teste de parvo, sinomose, tem um teste de FIV e FeLV para gatos. E, inclusive, a FIV, por exemplo, eu costumo dizer que é como se fosse a AIDS humana. Ela deprime muito o sistema imunológico dos gatos. Então, o gato ele vai adoecendo por outras doenças. Uma gripezinha, o gato ele já está lá adoecendo. Então, o sistema imunológico fica muito baixo. E esse sistema imunológico a gente consegue identificar nos exames onde está tendo as alterações. É importante esse diagnóstico para tratar o que de fato está causando os demais problemas. Exatamente. É muito comum a gente ver, às vezes, um tutor de animal, ele fica estressado quando o médico na clínica não dá o diagnóstico sem exame, né, doutor? Sim. Porque, como a gente falou, esses exames eles não vêm com a conclusão lá, se o animal está com uma hemoparasitose, se o animal está com tal doença. Não, é o conjunto de fatores que a gente vai analisar lá na clínica para poder diagnosticar o paciente. Doutora, é comum os tutores chegarem com o paciente, às vezes passando mal, já tendo feito as medicações em casa, até mesmo sem orientação médica. Quais alterações ali pode ser encontrada num animal como esse? Bom, animais que chegam em que o tutor deu muita medicação, eles podem apresentar uma alteração hepática, né? Pode até mesmo comprometer os rins deles. Então, por exemplo, lá no bioquímico, a gente tem essas alterações hepáticas que são traduzidas através do TGO, do TGP, que são parâmetros hepáticos. Renais a mesma coisa, a gente tem lá os parâmetros renais, a ureia, a creatinina. Doutor, é muito comum a gente receber aqui no HVA os pacientes que já vêm de uma automedicações e acaba isso prejudicando um diagnóstico, porque muitas das vezes pode estar associado com uma intoxicação ali hepática. Sim, exatamente. É bom aqui a gente falar sobre isso, porque a gente conscientiza os tutores de não medicar os seus animais sem o devido conhecimento, porque acaba que, como a senhora falou, dificulta a gente quando for interpretar os exames, quando a gente for dar um prognóstico, um diagnóstico. Então é sempre importante justamente logo trazer o seu animal, não medicá-lo, para a gente poder fazer da melhor forma possível, salvar o animal da melhor forma possível. E acontece muito até mesmo nos problemas da hemoparasitose, que fica ali por muito tempo, camuflada. Sim. E quando já chega, já está num estado bem mais crítico, né? Isso, exatamente. Esses medicamentos, eles camuflam outras doenças. Virais, bacterianas, as hemoparasitoses. Aí fica tudo mais difícil, aí fica complicado. Então é por isso a importância de não ser apenas uma consulta, né? Isso. A preocupação, eu quero apenas uma consulta, não quero Exatamente. fazer os exames. Exatamente. É importante consulta vinculado aos exames complementares. Porque aí consegue ter um diagnóstico mais rápido, preciso e um tratamento eficiente, né? Exatamente. É isso, você acompanhou a doutora Cristina falando aqui da importância dos exames na clínica do paciente, que não é só consultar, gente. Precisamos colocar na cabeça que o médico veterinário, eu sempre falo, ele não tem uma visão de raio-x. Exatamente. Já teve casos aqui no HVA que a gente recebeu, onde o paciente teve um trauma e o tutor se estressou porque o médico não sabia informar se o animal teve ou não uma fratura. Como o médico vai saber se teve uma fratura se ele não olhar um raio-x? Exatamente. É que nem tem aquela outra situação que é comum nos gatos com a infecção do trato urinário. Sim. Então, às vezes, o tutor ele chega aqui e já aconteceu inúmeros casos onde o tutor ele vem procurar pela cirurgia de remoção de cálculo sem ter feito um raio-x ou um ultrassom, mas pelo fato do animal dele estar obstruído, então ele acha que aquilo é eles dizem uma pedra que está ali dentro obstruindo. Uhum. E vai fazer ultrassom, não é nada daquilo. Então, a importância desses exames, né? Sim. Então, na clínica, nesse acompanhamento, porque você conhece o paciente e consegue tratar ele com mais segurança. Exatamente. Então, até mesmo ter aí o tutor tem que ter aquele cuidado, porque
ao ele ficar pulando, como diz o ditado, de um galho no outro, ele acaba comprometendo também um diagnóstico e um tratamento, né? Isso. Porque cada veterinário tem a sua conduta. Isso. Então tem veterinários que tratam um paciente, mas não solicitam os exames. Sim. E tem que aqui no HVA a gente trabalha dessa forma. Precisa ter todos os exames, ter um diagnóstico, para então... Aqui a gente trabalha de forma completa, né? Que tem todo o aparato, tudo que o animal precisa. Para poder fechar esse diagnóstico e fazer o tratamento correto. Exatamente. Isso aí, pessoal. Você acompanhou aqui a entrevista com a doutora Cristina, falando dessa importância. Então fica a dica, doutora, que a senhora diz para o nosso telespectador aí sobre essa dica aí. A importância de sempre vir com o seu animal fazer a consulta de rotina, aceitar que quando o médico veterinário fala que é necessário fazer um hemograma, fazer um bioquímico, um teste rápido, qualquer exame que seja necessário, para que eu ajude você, nós médicos veterinários, podemos ajudar o seu animal e você ajudar o seu animal também, né? Para que o seu animal ele tenha um tratamento de qualidade, um diagnóstico certo, para que a gente consiga salvar o paciente, né? Salvar o seu animal. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação, exames laboratoriais, exames de imagem, teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Hoje o Lar Doce Pet está fazendo uma visita para conhecer a história do Brad. E quem vai falar para a gente essa história é o Caleb, que hoje é o tutor dele. Caleb, muito obrigada por você ter abrido a porta da tua casa para o programa HVA na TV, para falar um pouquinho da história do Brad. O Bradinho, ele é um senhorzinho, tem 16 anos, né? Vai fazer agora dia 3 de abril. E quem pegou ele em 2009 foi a minha irmã, a Ana. E aí ela criou até um certo tempo, depois quem assumiu a criação dele foi a minha avó e eu, né? Que nós três, a minha avó, eu e a Ana, a gente era a nossa família, né? E aí nós cuidávamos dele. Ele era irmão do Pitute, que era um poodle, faleceu também na época da pandemia. Aí ele ficou sozinho aqui com a gente. O Brad foi adquirido através da tua irmã e quem adotou de fato ele foi a tua avó. Exatamente, a minha irmã ganhou ele de presente e a minha avó foi a que realmente criou ele, porque ele ficou muito apegado a ela, né? Eles eram unha e carne praticamente. A vovó é essa aqui, que era a dona dele, só que ela já faleceu, né, há 8 meses e agora... Há 8 meses eu que estou com a responsabilidade com ele. Me fala um pouquinho do comportamento dele, da vivência dele. O Brad, ele é um cachorro tranquilo de lidar. Ele não é um cachorro que dá trabalho. E ele é extremamente inteligente. Então ele não faz nada dentro de casa. Ele não é aquele cachorro e nunca foi de dar trabalho. Vou roer os móveis, roer isso, roer sandália. Ele nunca foi assim, ele sempre foi um cachorro muito inteligente. Ele sabe pedir comida, ele sabe pedir água, ele sabe dizer quando ele está com dor, quando ele tem alguma coisa acontecendo, ele sabe dizer quando ele quer ir na rua, ele sabe dizer tudo. Então ele não é um cachorro assim, difícil, né? Aquele cachorro que dá trabalho, que é isso e tudo mais. Nem agora mesmo, na idade mais avançada, ele dá tanto trabalho. Como foi a separação dele com a tua avó? Pois é, a vovó... Como ele lidou com essa separação, né? A vovó, ela foi ficando doente, né? E ela precisou ir várias vezes para Belém, ser internada, medicada, operada, enfim. E aí ele foi
nesses primeiros momentos, sendo afastado por dias, né, dela. E como ele não podia entrar dentro do hospital, né, ela queria ver, mas a gente não podia entrar com ele, ele foi ficando só, né. Aí teve um tempo que a vovó melhorou, graças a Deus, e aí ela voltou para casa. E quando ela retorna para casa, passa assim poucos meses depois, ela tem novamente uma situação, né? Aí dessa operação, ela já não resistiu, infelizmente ela faleceu. E aí eu procurei saber com alguns amigos que sabem, né, entendem sobre a vida animal, o que é que eu deveria fazer. Aí eles me informaram, olha, leva ele, deixa ele sentir o cheiro dela, deixa ele ver ela, para ele entender o que aconteceu. Porque se ele ficasse só aqui e ele não visse nada, ele ia entender que ele foi abandonado por ela. E tu sabe que a gente, que é ser humano, a gente tem Deus, tem crença e tudo mais, mas os animais, o Deus deles somos nós, os donos deles, né? Então ele ia se sentir completamente abandonado e aí ele podia desencadear uma depressão e outras coisas. Então no dia do velório eu peguei ele, coloquei embaixo do braço, nós levamos ele. Aí eu levei bem próximo do rosto dela, aí ele ficou agitado, ele chorou, né? Ele fez aquele barulhinho de choro deles. E aí quando ele sentou no chão, ele fez tipo assim, abaixou a cabeça e como se ele tivesse assim, eu entendi o que aconteceu, entendeu? Aí lá ele ficou quieto, mudo, só ele lá no momento dele, curtindo o luto dele. E aí com o tempo a gente foi tentando distrair ele, levar ele para passear, dar muito amor, muito carinho, sempre, né? A gente sempre foi muito assim com ele, mas a gente intensificou mais para ele não sentir tanto, porque eles eram inseparáveis, né? Eu ainda cheguei aí para Belém para cursar teatro na UFPA, então eu só ficava vindo finais de semana para cá, né? A Aninha também, ela teve a Dolly, que foi um outro doguinho, ela também precisou ir morar um tempo fora, depois que ela voltou de novo para cá, né? Mas ele sempre ficou aqui, né? Então a gente sempre estava aqui nos finais de semana, mas ele sempre estava o tempo inteiro. Então essa união dele com a vovó é uma coisa assim que já é muito tempo, entendeu? Então, ele passou por aquele momento do luto, depois se recuperou, e aí você ficou cuidando dele. Agora nós estamos aqui, né? Nós moramos aqui com ele e a gente dá toda a atenção, carinho. Como é que está sendo essa experiência para você agora ser o maior responsável por ele, né? Às vezes, assim, eu sinto assim um pouco difícil, mas às vezes não, porque ele não dá trabalho, né? Por exemplo, teve uma vez que eu estava viajando e eu não sei o que é que aconteceu com ele. Aí eu precisei ir 1h da manhã lá contigo, tu lembra? Com ele, pra gente ver o que é que tinha acontecido. Aí assim, foi a primeira vez, por exemplo, que isso aconteceu em todos esses anos de vida. Mas é aquilo, assim, o amor, o carinho que a gente tem por ele é muito forte. Então a gente sempre faz de tudo, mesmo às vezes sendo difícil, muitas situações, mas a gente sempre faz de tudo para ele estar estável, estar bem com a gente. Ele tem um irmãozinho, ó, ele tá miando. Posso pegar? Pode. Esse aqui é o Tinho, ele foi adotado na Praça da República, naquelas feiras de adoção que tem gratuita, e eu trouxe ele para ser irmãozinho dele, para ele não ficar só. Porque eu saio para trabalhar de manhã e de tarde, né? Eu sou professor, dou aula. E aí eles têm uma amizade muito, muito próxima, né? Vivem se lambendo, brincando. Então, às vezes, o Brad não tem a paciência. Com Porque ele já é velhinho e o Tinho tem 4 meses. Então, às vezes, ele quer brincar, mas ele não quer. Aí logo dá um latido e ele para. Essa rotina deles durante o dia é brincadeira, é comer e dormir. O Brad, ele geralmente sai para passear à noite, porque é o horário que a gente mais está em casa.
Então ele sai para passear de noite, aí de dia ele come de manhã e ele come à noite. Geralmente ele não come na hora do almoço, só se tiver alguém em casa. Ele come 10 horas, mais ou menos, 9 horas, e de noite ele come assim. Daqui a pouco ele já vai comer, 6, 7 horas. Essa é a rotina dele, é um cachorro muito tranquilo. O Brad, ele gosta de igarapé, é um cachorro que gosta de tomar banho. Tu fala assim, piscina, igarapé, ele acha assim um luxo, ele adora. Caleb, algum momento inusitado do Brad que ele já tenha aprontado aí, que tenha trazido desespero para vocês? Tem muitos momentos do Brad. O Brad, às vezes, ele fugia para ir para a rua, né? Quando a gente vê os carros, as motos freavam em cima dele. Aí ele vinha assustado para casa, a gente, meu Deus, esse cachorro, não sei o quê. Não demorava muito, ele já estava benzinho. Isso aqui umas 3 vezes. Outra vez, na proximidade dele, ele veio querer descer da escada com um osso maior que ele. E ele caiu da escada. Mas olha, benzinho, eu tenho condromalácia no joelho, mas ele, olha, aos seus 16 anos está benzinho. Cai, tu acabou de falar ainda há pouco, ele já até... Uma vez ele mexendo, fuçando, cheirando as coisas, derramou uma lata de Baygon e ele acho que encostou o nariz assim, ou lambeu, alguma coisa assim, a gente entrou em desespero achando que ia dar algum negócio nele, mas nem tchum. O Brad já aprontou muito. Nesse sentido, ele já deu muito susto na gente. Ele ronca também. Ele ronca, parece um motor de rabeta. É muito engraçado, quando a gente quer dormir, a gente não sabe se é ele ou o ventilador que faz o barulho dentro do quarto. Aí, Brad, aí ele reclama se a gente acordar ele. Ele não gosta. Ele não gosta que acorde ele, aí agora dorme nesse barulho, não. Parece aquele velho reclamando. Ele também não pode comer comida temperada, porque senão ele solta pum. Ainda tem tudo isso, a comida não pode ter nenhum tempero. Senão não deixa você parar em casa. Não, ele só falta matar a gente, não tem quem durma com ele. Tem muitas pérolas desse cachorro. Ixi. Ele acha na cabeça dele que ele é, eu acho, um Rottweiler, um Pitbull, que nenhum cachorro pode passar na frente de casa, que ele bota o cachorro pra correr. Ele sai latindo enlouquecido. Ele não se intimida. Se tu disser assim, para com isso, Brad, aí que ele parece assim que tu tá dando nele. Deus te livre, aí que ele vai pra frente. Ele é assim, ele é um cachorro rebelde. Não tem pra ele. Ele comia só do melhor quando a tua avó estava ainda comigo. Comia do bom e do melhor. Minha filha, às vezes, na correria do dia, a gente comia ovo com arroz. E o Brad, ele tinha uma marmitinha com o frango dele, cortadinho em cubinhos, porque ele gostava de comer assim. Tudo prontinho, quando não era picadinho, a vovó ela priorizava isso, entendeu? Primeiro o cachorro come, depois a gente come. Às vezes a gente achava engraçado, absurdo, mas é porque o amor que ela tinha por ele fazia isso, entendeu? E ele é assim, o Brad tem muitas histórias. O Brad ele já se jogou sozinho, por exemplo, no igarapé. A gente já tava para ir embora, como ele gosta de água, ele mergulhou só ele para querer tomar banho. E lá vai a gente se jogar no igarapé com roupa e tudo, tivemos que vir molhado no carro. E ele bem curtindo o momento de lazer dele. Praia pro Brad é uma coisa assim que ele adora também. Se você fosse deixar um recado para alguém que tem vontade de ter um pet. Olha, você que quer ter um pet, eu acho que primeiramente você tem que pensar na sua rotina, né? Pensar na rotina, como é o teu dia a dia, se tu tem condições financeiras e físicas, né? Tanto na casa, emocional também, porque ter pet é uma coisa que tem que ter paciência. Às vezes não adianta a gente pegar um pet para fazer companhia se a gente não vai corresponder às necessidades do animal. Então, o Brad, por exemplo, ele é um companheiro de muito, muito tempo que a gente já sabe a rotina dele. Ele tem o horário que ele vai na rua, ele tem o horário que ele come, ele tem o horário que ele dorme. A gente sabe como carregar ele, porque ele já está velhinho. Então, a gente já tem tudo isso. Mas para pegar um animal novo,
né? Tu vai descobrir tudo isso, tu vai viver essa experiência. Então, se tu não tiver tempo, não tiver responsabilidade, não tiver um emocional ok, preferível não pegar, porque essa história de que cachorro é para vigiar a casa, isso já é passado há muito tempo, né? O cachorro, ele tem hoje em dia, inclusive, direitos que são garantidos pela Constituição do nosso país. Então, todo caso de maus tratos, abandonos, pode sim ser denunciado, e aí a pessoa ela pode acabar, né, sendo intimada, enfim, responder perante as consequências do não cuidado com esse cachorro, ou com gato, ou com qualquer outro animal. Dei preferência para a adoção. Nós temos muitos animais que podem ser adotados, que são animais lindos. A gente sabe que nem todo o pet que a gente compra vem de uma fonte confiável. Muitas vezes os cachorros são explorados para serem vendidos, né? Para ter os seus filhotes vendidos. Então, observem também, se forem comprar, como né, esse processo. Mas, se puder, dê preferência para a adoção. Por exemplo, nós nunca compramos nenhum animal. A gente já teve cerca de uns 10 gatos e 3 cachorros. A Kika, o Brad e o Pitute. A Kika e o Pitute já morreram, ficou só o Brad. E os gatinhos, a gente, com o tempo, eles vão indo morar com outras pessoas, né? Na época. Agora o Tim não, vai ficar aqui até... Apesar da idade dele, ele não tem nenhuma limitação, não? Não, é impressionante que os 16 anos do Brad não limita ele, nem a cegueira desse lado. Porque ele continua correndo atrás dos outros na rua, se a gente deixar. Ele continua fazendo tudo o que ele faz. Andar pela casa, ele não se bate andando na casa, andando na rua. Ele corre normalmente. Quando ele sai para passear, ele não fica tão cansado. Eu falo que quando eu ficar idoso, eu quero ficar idoso igual ele. Com esse mesmo vigor, com esse mesmo pique. Caleb, eu quero agradecer em nome do programa Gaviana na TV, do nosso quadro Lar Doce Pet, que a gente faz aqui, mostrando o dia a dia, a rotina dos pets, como é ter um pet dentro de casa, tanto nessa questão dessa responsabilidade, mas também dessa troca de carinho, de amor, de atenção que a gente tem pelo pet, o pet tem pela gente. Então quero agradecer por você ter aberto aí a porta da tua casa e a gente poder estar te entrevistando e mostrando essa criatura aqui tão comportada, que adora um colo, né? Cheio de sarninhas. Ele tem muita... não é sarninha, como é o nome? Berruga. Ele tem berruga aqui. Mas a gente, quando vai ficando velho, vai aparecendo, não tem jeito. As berruguinhas. É isso, da idade já. Aí não tem como. Tu acredita que ele só teve uma filha a vida inteira? Foi. Ele só teve uma filha, Só que é a namorou com vizinha uma. dele. Hã? Só namorou com uma. Uma única vez. Meu Deus. Só teve uma namorada e só teve uma filha e é vizinha dele. De vez em quando ele visita. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação. Exames laboratoriais. Exames de imagem. Teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA.
Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Pessoal, chegamos ao final do programa de hoje. Quero aqui deixar meu muito obrigado e dizer para vocês, mandem mais vídeos, perguntas, dúvidas que vocês queiram saber, perguntar, manda para o nosso programa. Nosso contato está na tela aí. Venha participar com a gente do programa, é tão importante, principalmente agora esse quadro novo que a gente tem, Lar Doce Pet, muito legal. Você que quer expor, mostrar aí a vivência do dia a dia do seu pet, só entrar em contato com a gente no programa, que a nossa direção vai estar indo até você para poder combinar com você uma data legal para poder fazer essas gravações. Quero aqui deixar o meu muito obrigada a todos e um beijo da Marciane para você com seu pet.